Glória a Deus. Vocês estão bem, gente? Estão bem mesmo? Não pareceu muito empolgado, não. Dá mais uma chance para vocês aqui. Vocês estão bem? Amém! Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom demais. Irmãos, eu tenho, desde que na verdade, eu já tenho há um tempo pensado a respeito do que ministrar nessa noite, e de umas 2 semanas para cá, né, eu já sei há um tempo que eu ia ministrar, né, que a gente já tinha feito, o Renan já tinha compartilhado a proposta, né, de escala para esse tempo, e um texto, na verdade, ele saltou meu coração, e de lá para cá eu fui pensando sobre ele, tentando ver se era isso mesmo, que às vezes a gente tenta brigar, né, entre aspas, com o Espírito Santo, para tentar pregar o que a gente quer, né? Só que a gente precisa pregar aquilo que o Senhor deseja, amém? Aquilo que está no coração dele. E esse texto, ele traz um entendimento de uma questão, e com ele traz consigo uma pergunta, e nós vamos fazer algumas perguntas nessa noite, amém? Eu tenho pelo menos 3, fora aquilo que o Espírito Santo for me conduzindo aqui, mas existem 3 bases aqui que nós vamos trabalhar e que vão pautar aquilo que nós vamos construir nesse tempo, amém? Posso contar contigo, conectado aqui, ligado, amém? Glória a Deus. O primeiro texto está lá em 1 Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 1. Glória a Deus, amém? Vamos ler lá. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E esse texto é o que foi o primeiro que saltou no meu coração. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. E aí com isso vem a primeira pergunta. Você já teve experiências da bondade de Deus na sua vida? Amém? Então essas experiências, irmãos, elas são aquilo que vão pautar a nossa caminhada no Senhor. Amém? Então muitas vezes nós olhamos para a palavra, olhamos para a vida até mesmo do dia a dia da igreja, e tratamos esse tempo aqui como mais um protocolo. Eu vim na igreja, eu vim no culto jovem, ninguém vai me perturbar porque eu faltei, fui lá, cumpri o meu check. E muitas vezes, irmãos, geramos com isso uma experiência ruim ou errada a respeito desses encontros. Cada encontro como esse, irmãos, é uma oportunidade de Deus se mover na sua vida, de alcançar você e a sua casa, de trazer luz e entendimento para cada um de nós. O próprio salmista, no Salmo 34, verso 8, diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ou seja, a palavra nos orienta, nos impulsiona a provar o Senhor. O próprio Senhor, quando a gente fala sobre o texto de Malaquias 3,10, ele fala a respeito da importância de nós entregarmos o nosso dízimo, a nossa oferta, a casa do tesouro, não é isso? E depois ele fala o quê? Provai-me nisto, diz o Senhor. Ou seja, o Senhor se coloca à prova a nosso respeito. Para que sentido? Para que nós tenhamos essa conexão, essas experiências, para que a gente possa sair de um âmbito natural, de um âmbito de informações, para um âmbito de vida, amém? Para um âmbito onde nós vamos ter experiências com Ele que vão marcar, chancelar fases da nossa vida. Você sabe, eu já cansei de falar para vocês como foi importante meu tempo de jovem, congregando na igreja, envolvido na obra do Senhor, né? E me alegro em ver quantos nós temos aqui que são totalmente entregues ao Senhor. Irmãos, isso é precioso demais, pode ter certeza. O mundo pode dizer lá fora para você que você está perdendo seu tempo, mas posso te dizer e garantir por experiência própria que você está investindo na sua vida em coisas que vão perpetuar para a eternidade. Não vai ser algo momentâneo, não vai ser algo de agora. Talvez você vai olhar um sábado como esse e falar assim: poxa,
poderia estar mais cheio, poderia ter mais coisas, mas, irmãos, aprove ao Senhor ministrar ao seu coração nessa noite. Esquece quem deixou de vir, esquece quem faltou, esquece aquele amigo que talvez você convidou e não veio. O que importa é que você está aqui. Então receba do Senhor nessa noite. Receba daquilo que Ele tem. Irmãos, como eu sempre falo, ministrado, nós ministramos de uma forma geral, mas Ele fala conosco de uma maneira individual. Amém? E nós precisamos desenvolver essa cultura, essa visão, esse cuidado, para que a palavra não bata em nós e volte, mas que ela produza o efeito pelo qual ela foi enviada. Você está comigo? Amém? E eu quero que você acompanhe também comigo. Pode abrir lá, por favor. Salmo 42, no verso 1. Vamos lá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois onde eu louvarei, a Ele meu auxílio e meu Deus. Amém, irmãos? Olha só que interessante, o salmista aqui, na verdade, isso é um cântico do povo, e ele fala, por que se desespera a minha alma? Por que está abatido a minha alma? Ei, espera no Senhor, confia nele. Entende, irmãos, muitas vezes, a gente estava conversando até isso lá em casa, essa semana, na verdade, precisamente hoje, eu estava falando com a Michela sobre isso, sobre como nós estamos vivendo tempos onde parece que o orar por cura é o extraordinário, quando deveria ser o padrão, o ordinário. A gente procura qualquer recurso para depois buscar oração, para depois buscar suporte, quando na verdade o nosso primeiro suporte deveria ser Deus. Então, quando alguém chega às vezes e fala, não, porque nós precisamos, irmão, se revoltar, entenda uma revolta nesse sentido, mas, sabe, não se conformar com a doença, não se conformar com o problema. Às vezes nós achamos exagerado, quando na verdade esse é o padrão que nós devemos viver. Sabe, o sintoma surge, irmãos, uma palavra sai da nossa boca, contrária àquele sintoma, se posicionando pela palavra para viver e experimentar da bondade de Deus sobre nós. Deus, Ele não está, irmãos, ele não está preso a um contexto do Antigo Testamento. Não, irmãos, hoje Ele continua sendo Deus, Ele continua fazendo milagre, Ele continua promovendo vida, Ele continua trazendo salvação, recursos, seja lá o que você precisa, Ele ainda está disponível para você. Pelo contrário, irmãos, agora nós temos Ele dentro de nós. E o que nós estamos fazendo com isso? Que tipo de experiências nós estamos tendo com Deus? Talvez nós vamos começar a contar as experiências, irmãos, e vamos lembrar de tempos lá da nossa conversão. E aí cantamos, sabe, todo emocionado, queremos voltar ao primeiro amor. Lembra dessa canção? Eu quero voltar ao primeiro amor. Mas, irmãos, a gente nunca deveria ter largado. Aquela paixão, aquela sede, aquela fome, aquela busca incessante, não por um Deus distante, mas uma busca por comunhão, uma busca por conexão, uma busca por estar exposto à palavra. E muitas vezes, irmãos, nós nos colocamos nessas condições como se isso fosse por um momento na nossa vida. Ah, não, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo, quando tiver aquilo outro. Posso dizer uma coisa, irmãos? Pode ser que não dê tempo para você fazer tudo o que você está planejando. Comece a tirar um pouco do eu e começar a colocar o Senhor nos seus projetos. Comece a colocar o Senhor. O que o Senhor tem dito a seu respeito? O que o Senhor tem falado ao seu coração? Pastor, o Senhor não tem falado nada, então, porque você não está orando, irmãos. Porque Ele sempre fala. Ele sempre direciona. Então, o que nós precisamos fazer? Primeiro, precisamos quebrar, irmãos, qualquer
vínculo, qualquer pressão que a gente possa estar sofrendo, de colocar as coisas para um futuro, não no sentido de não ter programação, mas entender, irmãos, que Deus está interessado no seu presente. Às vezes as pessoas até colocavam assim, não, o jovem é o nosso futuro. Não, irmãos, o jovem é o nosso presente. Vocês são a força da igreja. Sai os jovens, a gente tem desfalque em diversas áreas da igreja. A igreja vai sofrer, irmãos. Por quê? Porque vocês são fundamentais nesse tempo. Vocês são a força que move todas as coisas junto conosco. Então a gente não pode ficar esperando um dia, um tempo, as coisas acontecer. Quando eu olho, irmãos, eu tive o cuidado de procurar pegar os exemplos de alguns jovens e em que momento eles viveram algumas experiências que nós conhecemos. Por exemplo, Davi. Quando Davi ele vence o leão e o urso, irmãos, ele mata o leão e o urso, ele tinha entre 12 e 15 anos. E deixa eu te contar uma coisa, ele não era bombadão, fortão, não. A palavra fala que ele era magro. E deixa eu te contar uma outra coisa, ele não era um guerreiro. Se você viu, eu nem aconselho tanto não, porque mudou muito a segunda temporada. Mas a casa de Davi já começou meio deturpando ali, eu não gostei muito não. Mas enfim, na série A Casa de Davi demonstra bem o biotipo de Davi. Um cara magro, um pastor de ovelhas, e às vezes a gente coloca as coisas como se, irmãos, ele cuidava de ovelhas. O objetivo dele era cuidar, colocar para comer pasto, voltar, dar banho, tosar, cuidar das ovelhas. Ele estava muito mais para um cantor, um ministro de música, do que para um guerreiro. Ele se torna um guerreiro quando ele começa a desenvolver desde a batalha lá com Golias, e a partir dali ele vira um guerreiro de fato. Mas até então, irmãos, ele não era um cara preparado. Mas Deus o assistiu quando ele tinha 12 e 15 anos, entre 12 e 15 anos. Quando nós olhamos para Daniel, Daniel foi levado cativo entre 14 e 18 anos. Irmãos, e ali ele já tinha conhecimento e base suficiente para poder se posicionar com relação ao Senhor. Às vezes, e eu quero bem diferenciar aqui, quando ele vai para a cova dos leões, ele já era uma pessoa com mais idade, ele não era um jovem, ele já tinha lá quase 80 anos. Mas quando você olha a história dele, ele se posiciona desde jovem. Quando nós olhamos para Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham entre 19 e 25 anos, quando eles foram lançados na fornalha. Ou seja, eles tinham consciência, eles sabiam quem era Deus que eles serviam, eles amavam o Senhor a ponto de entregar a sua própria vida. Quando nós olhamos para Jeremias tinha entre 17 e 20 anos. Samuel ouviu a voz de Deus quando ele tinha 12 anos. Timóteo, ele começa a dar suporte missionário ao apóstolo Paulo entre 17 e 20 anos de idade. E ele assume, talvez, a principal igreja da época, dos gentios, digamos assim, que era a igreja de Éfeso, quando ele tinha 30 anos. 30 anos. Ele já era um pastor de uma mega igreja. Por que eu estou te contando tudo isso, irmãos? Qual é a desculpa que a gente tem dado? O que a gente está esperando? Não, quando eu ficar mais velho, eu vou fazer. Não, irmãos, entenda. E eu não quero aqui ir contra a você estudar, você trabalhar. Você está entendendo o que eu estou falando? Só que existem coisas que são paralelas. E o tempo, irmãos, ele está passando. Nós já estamos aqui há alguns anos, daqui a pouco vão ficar mais alguns anos, e a gente vai ficar ali esperando o quê? Quais experiências que a gente tem tido com Deus? Não, qual a minha experiência, pastor? Porque eu estava muito endividado e o Senhor me deu livramento financeiro. Glória a Deus, irmãos, mas isso é para quem está começando. A tua experiência tem que ser, pastor, eu estava na escola, tinha alguém enfermo, fui lá, orei, e o cara ficou curado na hora. Pastor, minha família estava assim, comecei a pregar a palavra, eles ouviram e hoje estão rendidos ao Senhor. Ei, irmãos, são essas experiências. Experiências onde você foi Jesus para alguém. Experiências onde você foi luz para alguém.
experiência onde você se moveu dentro do conhecimento que você já tem, da unção que está sobre a sua vida, não esperou alguém, não esperou uma oportunidade, não esperou um movimento, você agiu. Eu estava ouvindo hoje uma ministração lá em casa do Herênio, e ele estava falando sobre a unção ter uma forma. E aí ele fala sobre as pessoas olharem para nós e verem algo para que elas possam desejar. Ele fala, inclusive, que você não tem como se mover em algo, ou querer que as pessoas se movam em algo que você não está se movendo. E aí ele comenta que Jesus, ele começa o seu ministério com o batismo nas águas lá de João. E o que acontece? Uma pomba, numa forma corpórea, chega sobre Jesus, chancelando, habilitando ele para o início do seu chamado. E o que eu quero te dizer com tudo isso, irmãos? Essa unção que estava sobre Jesus, hoje está sobre nós como igreja. E você e eu já temos capacidade pela palavra, irmãos, para agir e fluir nas obras que ele agiu. E às vezes a gente está ali, irmãos, e entendo, nós somos altamente entusiastas do rema. Mas talvez a gente está esperando muitas credenciais para começar a agir em pequenas coisas. E temos sido, irmãos, muitas vezes até meio robóticos. Se as pessoas chegarem e olharem para nós dentro do nosso ambiente de trabalho, às vezes eu vejo até testemunhos assim. A pessoa está ali, não estou anos lidando com ela. Aí, depois de muito tempo, a pessoa, nossa, você é crente? Eu não acho isso um bom testemunho. Sinceramente, eu não vejo como um bom testemunho. Assim, gente, a pessoa está convivendo anos com você e não viu nada diferente na sua vida? Não viu nada que chamasse a atenção dela para poder se aproximar do Senhor, para poder cara, eu quero algo que está na sua vida. Eu quero conversar com você, mesmo que ele não entenda, a pessoa não entenda, não verbalize, sabe? Mas ela vai chegar para você e falar assim, existe algo diferente em você. Quando você fala comigo, eu me sinto diferente. Sabe, irmãos, a gente está aqui para ser luz. Nem todos são pastores, profetas, mestres, apóstolos, evangelistas. Mas, irmãos, todos temos uma unção disponível para pregar o Evangelho, para ser Jesus para alguém. Todos nós, irmãos, independente da nossa idade, independente daquilo que nós fazemos, independente do nosso contexto de vida. Nós temos uma característica, irmãos, aqui agora, olhando para todos que estão aqui, que é comum a todos nós. Nós não congregamos na igreja dos nossos pais biológicos. É ou não é verdade? Estamos aqui e cada um com a sua história. Teve que romper alguma coisa, seja a tutela dos pais, seja até mesmo uma orientação contrária dos seus pais, mas porque de alguma forma Deus te conduziu para esse lugar. Amém. Então entenda, irmãos, você já tem o mínimo de experiência para saber que aqui é um bom lugar, a ponto de você vir aqui independente dos seus pais. Amém. É ou não é verdade? Então, a capacidade de discernir a voz do Espírito já está dentro de você. Amém. Você não precisa que um profeta chegue para você e fale algo, porque você já conhece a palavra, já tem unção sobre a sua vida. O próprio Espírito habita em mim, habita em você. E ele está ali apto para poder te orientar em todas as coisas. Então não fique recluso a ponto de você achar que Deus não pode te usar, que Deus não tem como, porque eu falho nisso, eu falho... Olha, todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos crescendo. Agora, e aí entra uma segunda pergunta. No que você tem se aperfeiçoado? Eu vou repetir a primeira, e eu vou começar a falar sobre a segunda. A primeira é, você já teve experiência da bondade de Deus na sua vida? A segunda pergunta, no que você tem se aperfeiçoado? Talvez, irmãos, e eu vou te falar da minha vida, amém? Para ninguém achar que eu estou dando direta para ninguém aqui. Eu já fui especialista em videogame. Especialista, irmãos. Jogava muito. Já virei noite jogando. A ponto de
Não ser o A, o top, mas saber jogar muito bem. E aí eu vou te perguntar, você pode me perguntar, pastor, o que isso te agregou na tua vida? Eu vou te responder, nada. Nem dinheiro eu ganhei com isso, pelo contrário, eu perdi dinheiro, que eu gastei comprando o jogo. Nem dinheiro. Vou te falar de uma outra coisa, irmãos, eu já fui fera em Netflix, em séries. Fera. Você conversa comigo sobre algumas séries, eu sei tudo sobre as séries. Maravilhoso, top. Conheço. Maratonei, já virei noite vendo série. Eu fui uma vez de férias e eu mal dormia nas férias, porque eu estava ali fissurado naquelas séries. Uma série específica. E eu maratonei, se eu não me engano, 5 temporadas em 10 dias, 2 semanas no máximo. Direto. Fera, irmãos. Sabe o que me agregou, irmão, de conhecimento? Para a minha vida prática? Zero. Eu sei muito sobre cultura pop. Eu consigo conversar com as pessoas. Mas isso não agrega em nada na minha vida. Não agregou em nada na minha vida. Sabe tempos de lazer, de ficar jogando cartas, jogos? Sabe tempos onde nós ficamos distraindo com amigos? Eu também já fiz muito isso, irmãos. Mas sabe o que me agregou em muitas vezes dessas reuniões? Nada. Sabe por quê? Porque nada do que nós conversávamos era de alguma forma edificante. Só blá, blá, blá. Então eu posso te falar por experiência própria. Eu não estou aqui falando do que você vive, do que você deixou de fazer, mas eu estou falando do que eu já vivi. E eu já olhei para isso e já vi como isso tudo como perda. A diferença é que hoje eu me esforço para não cair nisso de novo. E eu já caí de novo. Depois, eu cheguei a vender meu videogame. Vendi. Que coisa, né, altruísta, né? Vender o videogame. Mas depois eu arrumei um jeito e conseguia jogar pela televisão sem o videogame. E estava eu lá. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu não tenho essa aptidão toda pela palavra que eu estou tendo aqui. Eu falei, se eu não posso dar para o meu Deus, eu não vou dar para a minha carne. Entende, irmãos? O que eu quero te dizer com tudo isso? Quanto mais rápido nós identificarmos aquilo que é perda na nossa vida, mais velozmente nós vamos correr aquilo que Deus tem para a nossa vida. Entenda, irmãos, eu não sou contra série, não sou contra jogos. Você vai na minha casa, você vai me vendo série, você vai na minha casa, vai vendo jogos. Talvez videogame vai ser bem raro, porque eu já sei que é uma área que eu preciso estar mais forte. Mas recentemente, a gente recebeu uma visita lá e um dos membros que veio visitar estava com um videogame. Eu joguei um pouquinho lá só para ter um tempinho ali com ele e acabou, encerrou, fui para o meu quarto dormir. Acabou, irmãos, tempo de virar a noite jogando. Sabe como é que eu fazia? Eu chegava na locadora, na época, eu sei, isso aqui é outra fase, né? Outra fase. Oh, meu Deus, eu me entregando aqui. Deixa eu te contar um segredo. Quando você chegar aos 40, você vai achar que você ainda é jovem. Entendeu? Você acha que é, mas você não é mais, entendeu? Você só percebe quando você conversa com outro jovem. Então, na minha época tinha locadora, eu não tinha grana para videogame. Então, o que eu fazia? Eu alugava o videogame de uma locadora, pegava, na hora que a locadora fechava, 8 horas da noite, e jogava até as 8 horas da manhã. Irmãos, sem parar, não vou botar ininterruptamente, eu vou me enrolar aqui, sem parar, irmão. Eu entregava o videogame pelando, fervendo, ficava eu e meu primo, direto jogando, direto. Aí quando eu entregava, 8 horas da manhã, eu ia para casa para dormir. Só que quando eu fazia isso, muitas vezes era domingo. Eu pegava no sábado e entregava no domingo. Aí o que acontecia? Estou muito cansado, não vou para a igreja. E aí não ia no culto. E assim foram muitas vezes, irmãos. O que eu quero te mostrar com tudo isso? Nós vamos precisar identificar áreas de fraquezas nossas. Irmãos, e apontar e cortar.
Aquilo que você entende, que você consegue administrar, segue, não tem problema. Faça na dosagem certa, você controla o seu tempo. Cara, eu tenho 5 horas, eu tenho 3 horas, eu tenho 2 horas. Calma aí, então, deixa eu fazer o seguinte, eu vou pegar dessas 5 horas, eu vou pegar 2 horas para ver uma série, ok? Sem problema nenhum. Agora, as 5 vão virar 6, vão pegar um tempo que você deveria dormir, deveria pegar um tempo para você fazer alguma outra coisa, há um tempo que você poderia estar com a sua família, e você está lá, se enchendo. Aí você sabe tudo sobre aquele universo. Não, cara, eu sei tudo, eu já li, eu já vi não sei quantos episódios de Naruto. Eu conheço toda a saga. Sabe tudo. Agora eu te pergunto, você sabe alguma coisa consistente da Bíblia? No Naruto, tudo bem. Eu vou pegar outros, para ninguém ficar achando que eu estou falando de particular, né? Ah, não, mas eu sei, cara, eu comprei tudo que era Dragon Ball, Pokémon, Harry Potter, que coisa linda. Eu até fiz um desenho na minha testa. Li todos os livros, os filmes, vai sair a série, eu não vou perder, pastor. Amém, irmão, pode assistir, amém, irmão, pode assistir. Mas tome cuidado para você não virar à noite assistindo algo que no final só vai te trazer entretenimento. Não vai trazer vida para você. Entende? Então, o que eu te aconselho? O que eu fiz na minha vida? Sobre série, irmãos, eu raramente paro para assistir. Raramente. E eu sou muito seletivo hoje com as séries. Tem coisas que eu gosto, eu vejo por entretenimento. Por exemplo, no caso da Casa de Davi, eu já tentei ver por um contexto histórico, para poder tentar olhar. É sempre legal você contextualizar com a Bíblia e tudo mais. Até igual o pessoal fala sempre do The Chosen, que eu nunca assisti também. Que o pessoal diz que é muito bom e eu preciso assistir. Mas, até que eu me veja de boa, eu vou administrando nessa dosagem. E assim eu vou fazer com as outras coisas. Então, isso eu faço para a minha vida, isso foi saúde para mim. Então, qual é a minha pergunta aqui para você? De novo, repetir para você. No que você tem se aperfeiçoado? Será que você tem sido o mestre dos games e que vai passar um tempo e isso não vai valer de nada? Será que você tem sido o mestre das séries, dos animes e que vai passar um tempo, não vai valer de nada para a tua vida? Irmãos, eu acompanhava Cavaleiro do Zodíaco, é uma coisa mais antiga, é mais old school. Sabe como é que era antigamente? A gente corria para ver na Rede TV, ou Manchete, eu não me lembro agora se já era Rede TV, mas eu saía da escola correndo para assistir o episódio. Quando tinha a Saga dos Cavaleiros de Ouro, eu estava lá, irmãos. Caraca, e agora? Será que ele vai passar dessa casa? E tal. Não, e o Cê estava lá, 1 hora lá morrendo, no meio de uma escuridão, buscando o 6º sentido lá, 7º sentido, 8º sentido. E eu estava lá, irmãos. E tal, e meus amigos eram juntos, e aquela coisa toda e tal. E no final, irmãos, eu nem lembro da história mais. Só perdi meu tempo. Está entendendo? Mas, volto a dizer, isso não é para nos condenar. É interessante ter tempo de distrações. Mas você está entendendo o equilíbrio que eu quero trazer aqui para vocês? A gente está se aperfeiçoando no quê? Ei, se aperfeiçoe na palavra. Se aperfeiçoe na comunhão com Deus. É isso que vai trazer vida para nós. Abra lá, vamos ler um texto um pouquinho extenso agora. Abra, por gentileza, lá em 2 Timóteo. Deixa eu ver aqui. Você me ama ainda, irmãos? Amém? Por favor, não fique condenado, mas medite sobre aquilo que você está ouvindo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. 2 Timóteo, no capítulo 1, a partir do 6, diz assim: Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, de poder, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu,
Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida e à imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado a pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém, irmãos? Olha que poderoso, o apóstolo Paulo está falando, admoestando a Timóteo aqui, e falando a respeito, primeiro falando sobre, para que ele não se acovarde. E por que eu estou querendo te destacar isso nessa noite? Nós vamos ser confrontados sempre, irmãos, mas esse confronto não pode ser só um confronto natural de pressão. Esse confronto ele tem a ver com o posicionamento em relação a Cristo que nós devemos ter. Então, no meio de uma roda de amigos, irmãos, muitas vezes eu fui pressionado a ceder. A ceder de que forma? A me conformar com aquele grupo, a me conformar com aquelas pessoas, a poder, sabe, me inteirar e ficar ali numa linha, poxa, ele é um de nós, não tem problema não. E eu tenho uma expressão que a gente usa também, né, dos mais antigos, que se chama café com leite. Que é aquela pessoa que está ali na brincadeira, no jogo, mas ele não vale, sabe? O que ele faz não tem efeito, nem para o bem, nem para o mal. Ele não pode ser eliminado, mas também não pode ganhar. Então é como se fosse algo, sabe? Deixa para lá. E muitas vezes, irmãos, nós estamos tendo essa atitude. A atitude de quê? De um café com leite. De alguém que está ali, mas que não faz diferença. Alguém que está ali passando anos com a tua turma de escola e as pessoas não conseguem ver diferença entre você e um cristão. Você e de uma pessoa qualquer do grupo. Não, irmãos, nós temos que ser luz, as pessoas têm que estar constrangidas ao nosso lado de falar uma besteira, de falar um palavrão. Não fala quando uma pessoa falar um palavrão, desculpa, eu sei que você é cristão, eu sei que você é cristão, me desculpa e tal. Não fica assim, não tem problema não. Não, tudo bem, eu desculpo. Sinaliza sim, sabe por quê, irmãos? Quando você abre uma porta, eles vão crescer em cima. E a gente não está aqui para brigar com o mundo, a gente está aqui para reconciliá-lo com Cristo. Amém? Mas a gente não pode tomar a forma deles para reconciliá-lo. Isso não funciona, nunca funcionou. Isso é um engano que Satanás tem colocado no meio da igreja de querer se conformar com o mundo para poder ganhar as pessoas. Não, a gente se torna igual a eles. Todos os lugares. Irmãos, eu me lembro de um ministério poderosíssimo no Senhor. E algumas coisas básicas podem parecer bobagem para muitos deles. Eles faziam, sabe como é que era feito? E uma irmã me falou isso, que esteve lá e viu isso. Eles faziam uma forma de abordagem com as pessoas na igreja, para atrair as pessoas para a igreja. Como é que eles faziam? Eles faziam a entrada da igreja como um pub, as pessoas chegavam, tinham cerveja de graça e eram orientados a entrar no culto. Então você está usando a ferramenta do diabo para trazer a pessoa? E aí com o tempo começou a estourar um monte de escândalo desse ministério. Nossa, que surpresa! Quem imaginava? Entende, irmãos? Às vezes assim, é muito mais confortável ouvir palavras que vão massagear o nosso ego. Dizer para você, está tudo bem. O que importa é você ser feliz. Não tem problema você ver uma vida mundana. Falar palavrão, sabe? Dar a volta nos outros, não ter nenhuma comunhão com Deus, não orar, não ler, não estudar a palavra, não ler livros. Não tem problema não. Não tem problema não você ignorar e, sabe, meter a cabeça mesmo na sua carreira.
Vai lá, trabalha, estuda, seja o top dos tops, e depois você vê o Evangelho. Sabe quando vai existir esse depois? Nunca, irmãos. Você vai precisar dosar as coisas, discernir os tempos, discernir aquilo que você tem que fazer nesse tempo. Se aperfeiçoar em algo, ser padrão. O apóstolo Paulo, ele fala sobre Timóteo, ele fala, Timóteo, torna-te padrão entre os fiéis. Torna-te exemplo entre os fiéis. É você chegar, irmãos, e chegar lá na sua igreja, lá no seu trabalho, chegar lá na sua igreja também, lá no seu trabalho, na sua escola, na sua família. Às vezes em família a gente fica mais relaxado. É natural, irmãos, a gente chegar a ficar mais relaxado. Mas lá você precisa ser Cristo. Eu já compartilhei um tempo atrás aqui um testemunho da nossa família. Eu morava num outro bairro bem distante da minha família paterna, e eu comecei a estudar numa escola que era próximo da casa da minha avó e do meu avô paternos, né? E aí com o tempo eu fui começando a ficar mais na casa dos meus avós do que lá na minha casa com a minha mãe. E o tempo foi passando, eu fui me envolvendo, fui me consolidando dentro de uma igreja, que inclusive é o nosso ministério, né? Até hoje eu estou nele. E conforme eu fui me envolvendo, irmãos, eu nunca fui aquele que pregava dentro de casa. Eu nunca fiz isso. Mas eu olhava o exemplo do meu avô. Meu avô, ele chegava, ele já era aposentado, mas assim, ele jantava, ele almoçava, ele tinha todo um ritual dele, mas assim, por exemplo, a primeira coisa que ele fazia de manhã, ele pegava lá o inário, ele ia para a varanda e ele começava a cantar aqueles inários. Aí ele passava um tempo lendo a Bíblia. Aí ele almoçava, daqui a pouco, depois do almoço, lia mais um pouco. Descansava, à noite, lia mais um pouco. Quantas vezes eu via meu avô assim, dormindo, lendo a Bíblia. E compartilhando com a gente as histórias e tudo mais. Só que meu avô tinha aquela... é um avô, né? Já não tem aquela tanta influência nos netos. Mas eu observava aquilo, comecei a congregar no Verbo e estava ali, sabe, irmão, todo dia, toda a programação, extremamente fiel nas programações, chegava cedo, saía tarde, e sabe, numa alegria, mas assim, eu nunca cheguei para minha irmã, nunca cheguei para os meus primos, falei, cara, vamos lá comigo. Eu só vivia. A minha irmã, com pouco tempo, falou assim, cara, tem algo diferente na sua vida. Eu vejo que desde que você se envolveu com a igreja, eu vejo você diferente. Eu quero isso para a minha vida também. Você me leva na igreja? Claro, levo. E assim foi minha irmã. Meu primo veio junto. Claro, vamos embora. Minha outra prima, claro. Daqui a pouco vieram os pais. E pouco a pouco todo mundo migrou para a igreja. Eu estou te falando isso, irmãos, eu não movi uma palha, eu nunca influenciei ninguém até com as minhas palavras. Se Deus me movesse para isso, eu faria, sem problema algum. Mas era só viver a palavra. Era só desfrutar disso. Era só valorizar, considerar o Espírito, considerar a unção, considerar a importância de uma comunhão com Deus. E isso foi impactando a casa toda. E aí eu te pergunto, o que nós podemos fazer, irmãos, com isso? Será que as pessoas, quando nos veem, falam assim, cara, eu olho para a vida dele, eu olho para a vida dela e vejo como Deus tem agido na vida deles. Poxa, por mais que eu não concorde com algumas coisas, não sou muito fã de crente, mas é inegável o estilo de vida deles. É inegável o estilo de vida dela, o estilo de vida dele. Mas, eles precisam olhar isso em nós. E não é se aperfeiçoando em coisas vãs, em coisas passageiras, em coisas que não geram fruto nenhum na nossa vida, que a gente vai conseguir isso. É se aperfeiçoando na palavra. O próprio apóstolo Paulo, ele continua em 2 Timóteo, no capítulo 2, diz assim, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir aos outros.
participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, e pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. E se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar-se a si mesmo. Continuando aqui no 14, recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura-te apresentar-te a Deus como obreiro, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando-se que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor, e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Amém, irmãos? Esse texto por si só ele se explica, não é verdade? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês? Primeiro, nós escolhemos se nós vamos ser vasos para honra ou para desonra. Pastor, que forte ser vaso para desonra, não sei o quê. Mas é o que a palavra diz, irmãos. É quando nós utilizamos de meios pelos quais a palavra não nos dá a direção, nós vamos desonrar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Ele tem nos dado direção, Ele tem nos dado toda a condição para que nós possamos viver uma vida digna, uma vida de exemplo, uma vida que vai construir algo sólido dentro das pessoas. E muitas vezes, irmãos, nós estamos dando tempo para muitas outras coisas que têm só subvertido a visão de Deus na nossa vida. Então, essa palavra, irmãos, esse texto, ele traz esse entendimento. Tome cuidado. Tome cuidado com aquilo que está tirando você do foco. Tome cuidado com aquilo que está te bagunçando, está tomando o seu tempo. A Michela ministrou, acho que foi mais ou menos 1 ano e meio atrás aqui, no final do ano retrasado. E eu fiquei muito feliz com todo o movimento que vocês fizeram, da questão lá dos votos e tudo mais. E eu não quero fazer aqui um novo voto, eu acho que isso foi um start para você buscar isso em Deus.
Entende? A maturidade, ela vem quando você identifica algo que está fora de controle na sua vida e você precisa colocar a rédea. E a pergunta sempre fica, onde você quer chegar com isso? Onde a gente espera, o que a gente espera alcançar com um estilo de vida contrário àquilo que a palavra diz a nosso respeito? O que a gente espera receber de Deus, sendo que nem a palavra dele eu me debruço para ouvir? O que eu espero receber de Deus se eu nem oro? O que eu espero receber de Deus se eu não tenho nenhum texto guardado na minha mente? Não, pastor, eu fiz o rema, eu lembro e tal. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Graças a Deus pelo rema. Mas o rema sozinho não te sustenta. Você precisa se alimentar diariamente. Assim como nós fazemos isso com o nosso corpo, nós precisamos fazer isso com a nossa alma. Renovar ela com a palavra. Diariamente. Agora, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai fazer isso por mim. Eu posso chegar aqui para você fazer esse discurso lindo e amanhã não praticar nada disso. E você pegar, praticar e viver. Por quê? Depende só da gente. E aí eu repito a pergunta. No que você tem se aperfeiçoado? No entendimento de quem é Deus, no entendimento de quem Ele é para a sua vida, no entendimento da palavra, na comunhão com o Espírito ou em milhões de outras coisas? E aí com isso vamos para a terceira e possivelmente a última pergunta. Você tem sido Jesus para alguém? Pensa aí. Não, tem um cara lá no meu trabalho que eu falo de Jesus para ele. Poxa, tem sido Jesus para ele. Lá na minha faculdade também, tá? Na minha escola, legal. Na minha casa, legal. Tem sido Jesus para alguém, beleza. Eu falo assim, ou então você pode estar pensando assim, meu Deus, eu preciso fazer isso? Mas vamos lá. Lucas 4, primeiro vamos falar sobre o ministério de Jesus, para você entender o papel de Jesus e aquilo que você precisa reproduzir, aquilo que eu preciso reproduzir. Amém? Você está comigo? Amém. Nossa, mais alegria. Vamos lá, amém? Ô glória, vamos lá. Lucas 4,18 diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para... Olha o objetivo pelo qual Jesus foi ungido. Qual foi o objetivo? Evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus ele tinha uma missão muito clara. O que ele precisava fazer? Ele veio para evangelizar o pobre. Agora eu te pergunto, como é que você vai trazer boas notícias para quem é pobre? Qual a notícia que o pobre precisa? Suprimento. Concorda? Recursos. Então Jesus veio para trazer boas novas, recursos. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Acho que o próprio texto já fala, libertar quem está preso, libertar quem está oprimido, libertar quem, sabe, olha para a sua vida e não vê saída. Então, irmãos, eu e você, Jesus, na verdade, aqui, mas eu e você como extensão dele, nós viemos para evangelizar, trazer boas notícias para os pobres, libertar os cativos, trazer luz, né, entendimento para as pessoas, trazendo, olha, você não precisa mais viver esse estilo de vida. Você não precisa mais viver dependente disso, você não precisa mais viver preso nessas coisas. Ele veio para quê? Para restaurar vista aos cegos, ou seja, curar as pessoas. Sabe, irmãos, qual foi a última vez que você orou por uma dor de cabeça de alguém? Eu não estou falando de um câncer, que muitas vezes nos assusta, mas se você começar com uma dor de cabeça, se você começar com um incômodo, com uma dor nas costas, você vai chegar a esse ponto e vai ter mais fé e confiança para isso. Mas se a gente não começar, irmãos, nem com a nossa própria dor de cabeça, muitas vezes, que nos atinge, a gente não vai sair do lugar. Então, há uma unção para isso. Amém? E que ela foi depositada em Cristo. Mas vamos lá. Para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar um ano aceitável do Senhor. Vamos seguir aqui, Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. João 14,
no verso 12 diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim, olha isso, irmãos, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto ao Pai, e tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas olha só que interessante, irmãos. Quantas vezes nós pegamos esse texto, João 14, 13, e fala: tudo quando pedirdes, será feito. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Mas olha o contexto, irmãos. Olha o contexto do 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. O pedido está relacionado às obras que ele estava fazendo. Quais obras? Enviou-me para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, se nós crermos nele, nós também faremos essas obras. Você crê nisso, irmãos? Amém? 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. 1 João 2, 20 diz assim: e vós possuís unção que vem do santo, e todos têm de conhecimento. 1 João 2, 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebeis permanece em vós, e não tendes necessidade que ninguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, o que nós vemos com tudo isso, irmãos? Nós já temos a liberalidade, a habilitação, a condição, a unção para poder proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Jesus Cristo nos convocou para uma missão. Jesus Cristo recebeu uma unção, um propósito. E esse propósito, quando ele foi junto ao Pai, ele foi liberado para toda a igreja. Não somente para uma classe ou para um grupo de pessoas especiais. Todos nós devemos andar nessas obras. Evangelizar os pobres, proclamar o Evangelho, curar os enfermos, seja o que for, irmãos, dentro desses aspectos. Tem alguém vivendo essas necessidades no meio onde você está inserido? Seja a voz do Senhor nesse lugar. Em você já tem essa capacidade. Seja um exemplo nesse tempo. Você tem que ser a referência. Não busque referência em pessoas que nem Cristo tem. Às vezes as nossas referências, é fulano, beltrano, mas a pessoa nem Cristo, nem o Evangelho tem no seu coração. Seja você a referência. Seja você aquele que vai se levantar nessa geração com uma voz de influência. Há um propósito para nós aqui, irmãos. Nós não estamos aqui a passeio. Não estamos aqui para ouvir uma palavra motivacional e para a nossa casa dormir, amanhã acordar e viver a nossa vida. A gente está aqui com um objetivo. A gente está aqui para cumprir algo. Eu e você fomos chamados para ser sal e luz nessa terra. Irmãos, mas agora o que adianta uma luz que não ilumina? Para que adianta um sal que não salga, que não conserva? Qual o efeito do sal? Se a gente não agir, se a gente não se mover dentro desse propósito, se a gente não buscar ser Jesus para alguém, vai ser em vão. Eu gosto sempre de usar esse exemplo. Se fosse só para que a gente fosse alcançado e alcançar a salvação, a gente seria arrebatado no mesmo instante e acabou. Acabou. Mas por que estamos aqui? Porque a gente tem que cumprir algo. A gente tem pessoas, irmãos, sedentas pela palavra ao nosso redor. Pessoas, irmãos, que estão morrendo e precisando de socorro, precisando de auxílio. E eu não estou falando de comida. Eu não estou falando de um bem material. Pessoas que estão precisando de uma palavra,
de consolo, de conforto, de ânimo. E cada um de nós somos possuidores dessa palavra. E temos em nós a capacidade de pregar isso. Talvez nem todos aqui vão pregar a palavra num púlpito, mas isso não quer dizer que você não possa pregar a palavra. Talvez nem todos aqui foram chamados nos 5 dons, talvez nem todos aqui são evangelistas, mas todos podemos evangelizar, cada um de nós, onde nós estivermos. Existe alguém esperando por nós. E quando você olhar, irmãos, e pensar em si mesmo, muitas vezes a gente tem olhado para nós e nos colocado numa condição inferior. Mas essa condição está muito atrelada com a falta de conhecimento de quem nós somos em Cristo. Se você sabe quem você é em Cristo, se você tem noção do qual o preço que foi pago pela sua vida. Às vezes, irmãos, porque tem sido de graça, porque foi de graça, a gente tende a não dar valor. Às vezes a gente prefere pagar um alto valor para receber algo do que receber de graça. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos proporcionou de graça. E às vezes a gente não tem dado o valor devido, mas, ei, Jesus morreu pela sua vida. E o que você está fazendo com isso? Seus melhores dias, irmãos, os melhores dias são os dias da juventude. É onde você tem ânimo, vigor, disposição. Irmãos, como eu produzi nesse tempo? E hoje eu já não tenho mais a mesma disposição. Pastor, você está velho? Também. Mas eu já não tenho mais, irmãos, o mesmo ânimo. Eu já carrego cargas que eu preciso, que me fazem ter um pouco mais de cuidado no caminhar. Talvez vocês aqui não, muitos de vocês não. E vocês estão perdendo a oportunidade de ser Jesus para alguém. 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 11, diz assim: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus, escute isso, irmãos, vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. A minha oração nessa noite é para que Deus te torne digno da vocação pelo qual você foi chamado, para que você haja em poder, para que você haja à altura da palavra, à altura daquilo que Ele te confiou, aquele que confiou a sua mão. O apóstolo Pedro, ele fala, no capítulo 2, no verso 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E a gente vibra muitas vezes com isso, não é verdade? Mas qual o objetivo? Você está comigo? Amém. Qual o objetivo de ser tudo isso? O próprio texto continua: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Existe um comissionamento, gente. Existe um propósito, uma visão para cada um de nós. Não negligencie isso. 1 João, no capítulo 2, verso 14. Vamos ler a partir do verso 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Ei, irmãos, há em você, olha como Deus te vê. Deus te vê forte, com a palavra permanecendo em você, e que a força que você já tem é capaz de vencer o maligno, porque você tem essa condição. Eu entendo, irmãos, esse texto ele fala muito sobre maturidade, mas eu consigo entender também sobre vigor, sobre disposição, que é característico da idade de vocês. Há em vocês uma capacidade para resistir toda a pressão que no tempos de hoje vocês vivem, que eu vivi, que eu ainda vivo, mas com outro contexto. Há em cada um de nós, irmãos, a capacidade de nos posicionarmos e vencermos o maligno. Pastor, mas não é um maligno, não é um demônio que está vindo sobre mim. Irmãos, mas quando nós cedemos às pressões da carne,
as pressões dos nossos amigos, sabe, as coisas desse mundo. Quando nós começamos a ser, nós estamos perdendo o caminho. Mas muitas vezes é o ato de você estar ali, a ação de você estar ali. Chegar aí, você está assim, eu estou contigo, cara. Posso orar por você? Talvez não vai ser a eloquência da ministração. Nem está ouvindo. Oh, glória. Talvez não seja a eloquência da ministração. Talvez não seja o quão maravilhoso você falou de Jesus, mas o quanto você viveu nele. É isso que vai fazer a diferença. Amém? Então seja Jesus para alguém. Seja luz para alguém. Não se coloque numa condição menor. Deus levantou jovens ao longo de toda a história e registrou isso. Eu citei alguns aqui para você na Bíblia. O próprio Jeremias ele se colocou. Amém. O próprio Jeremias, ele fala: como eu, como uma criança, posso ser portador de tamanha responsabilidade? Mas entenda, Deus, ele levantou ele mesmo assim. E vai ter horas, irmãos, eu já vivi isso, e eu sei que talvez você já tenha tido essa experiência, de que horas que você está conversando com alguém, do nada surge coisas, testemunhos, exemplos, textos bíblicos, que você vai compartilhar com alguém, se você, cara, eu nem lembrava mais disso. Mas o Espírito Santo, ele vai dizer para você aquilo que você precisa. Eu estava ouvindo a ministração hoje, como eu falei, do Herênio, e ele estava comentando de um profeta que ele andava com o Herênio e ele falava assim: vamos ali numa loja. E ele estava tão conectado com o Senhor, tão conectado, que ele chegava nas lojas e falava assim: não, essa daí não vamos entrar não. Esse cara vai dar uma volta na gente. Aí ia para outra. Não, aqui também não. Esse cara é pior do que o outro. E aí ele foi até, esse aqui você pode entrar. E aí ele chegou lá e tal, aí entregou uma palavra para o cara ainda, para o dono da loja. E assim, às vezes a gente pode olhar isso e pensar assim: nossa, que exagero. Mas sabe, irmãos, Deus está pronto para te livrar de situações ruins. Assim como está pronto para te conduzir em situações muito boas. Mas nós precisamos ter essa sensibilidade. Aí esse irmão, ele falou pro Herênio: irmão, vocês vão ver o Herênio aqui, vocês vão ver que ele flui muito na unção profética e ele tem muito discernimento do que as pessoas estão vivendo. Mas ainda assim ele se espantou com o cara. Ele falou: olha, ele brincando assim com o Herênio, falou assim: aqui é direto, é papo reto. De lá para cá, de cá para lá, não tem intervalo, não tem problema, não tem barreiras. Mas, irmãos, entenda, a questão não está no chamado. A questão está na comunhão. Deus, ele não tem os seus preferidos para que ele fala mais. Ele levanta profetas com um propósito, e eles têm um propósito específico no corpo de Cristo. E muitas vezes a gente tem terceirizado decisões na nossa vida para pessoas, quando na verdade Deus quer falar para você. Só que é necessário investir tempo, é necessário um aperfeiçoamento, é necessário um preço a ser pago. E entenda esse preço, irmãos, de abdicar mesmo de coisas lícitas, mas que muitas vezes estão descontroladas na nossa vida. Eu não quero, irmão, chegar lá e ser recebido pelo Senhor e falar assim: agora vai vir o Felipe, um baita jogador de FIFA. Ele arrebentava. Agora está chegando o Felipe, ele sabe tudo de Harry Potter, ele sabe tudo de Cavaleiro do Zodíaco, ele sabe tudo sobre Naruto. Está chegando o Felipe, ele sabe tudo sobre jogo de cartas, ele conta dominó como ninguém. Não, irmãos. Da mesma forma que não vai ser. Está chegando o Felipe, ele comprou 15 carros ao longo da sua história. Foi o crente com maior recursos investidos na história da humanidade. Uau! Não. Isso é perda, irmãos.
O apóstolo Paulo chama conhecimento, chama tudo que ele conquistou e que naquela época tinha um grande valor, ele chama de esterco. Ei, irmãos, às vezes a gente está valorizando aquilo que o Senhor está chamando de esterco. Às vezes a gente está dando crédito e foco naquilo que não nos leva em lugar nenhum. E nessa noite, irmãos, eu falei das 3 perguntas, mas se tem uma mensagem que eu quero que você medite, é sobre o que você está fazendo com o seu tempo. O que você está fazendo com a sua vida. Que prioridade Deus tem tido no seu tempo? Que prioridade Deus tem tido na sua vida? Qual o tempo que você tem investido com Ele, gastado com Ele? Amém? Queria que você fechasse seus olhos agora.